Boa noite a todos. Boa noite. O Fernando me pediu para partilhar o tema. Sejam bem-vindas. Pais como José. Como Deus ouve as nossas orações. Nas minhas orações eu tenho pedido ao Senhor uma medida alta, uma medida muito além daquilo que hoje eu vivo, uma medida alta. E meditar sobre pai como José é meditar numa medida alta. Eu agradeço então a Deus por essa reflexão que primeiro eu fiz e que agora vou tentar partilhar nesses minutos, né? Que são poucos, mas é a medida certa do que Deus providencia para nós hoje sobre esse tema, né? Véspera do Dia dos Pais. E para que a gente possa meditar, nós vamos pegar um texto do Evangelho que está em Mateus 1,18, como sendo uma guia para essa reflexão, que vai até de 18 a 25, um texto bem conhecido, que diz assim: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos pela palavra e também pela tradição que José era um homem justo. Não somente aos olhos humanos, aquela pessoa que cobra o preço certo, aquela pessoa que cumpre a sua obrigação no momento certo, é momento de recensear, ele vai lá e faz tudo certinho, mas justo aos olhos de Deus, que é algo muito superior ao ser justo aos olhos dos homens. E porque José era um homem justo, no plano de amor, de salvação de Deus, quando resolve, entende que era o momento certo de enviar o seu filho através de uma virgem, apesar de fisicamente não ter necessitado do papel do pai, do ato conjugal, porque foi uma obra do Espírito Santo. No entanto, Jesus não poderia ser criado sem a referência, sem o amparo, sem o carinho, sem a orientação de um pai, e tampouco Maria, a escolhida, poderia cumprir o papel de mãe sem o pai, sem o marido, sem o carinho, sem a segurança, sem a partilha, sem o diálogo, sem alguém para compartilhar as alegrias e as dificuldades e os desafios. Maria não poderia fazer isso sozinha.
Então, José, ele tinha entendido que o sonho dele de ter Maria como esposa tinha ido por água abaixo, que ele não merecia tê-la como esposa, porque o próprio Deus a havia escolhido para ser a mãe de Jesus. E ele resolveu então ir embora. Bom, eu não faço parte disso. Não, eu não faço parte dessa história. E em sonhos, Deus fala com ele. Quem falou com Maria foi quem? Foi um anjo. Mas não foi um anjo que falou com José. Foi Deus que falou com ele em sonho. Foi Deus que falou com ele em sonho. Que ele era o quê? Que José era o quê? Primeiro ele lembra quem ele era. José, filho de Davi. Deus lembra para José quem ele era. Davi, ele era um ancestral de José. Eu até contei quantas gerações eram, que eu gosto de conta, né? De Davi, 22, mais 19, 41 gerações. 41. A gente lembra o nome do pai, né? O nome do vô, do bisavô, muito já não lembro, do tataravô então, né? Por quê? Aqui no Ocidente, nós não trabalhamos uma veneração, um cultivo da memória, mas no Oriente se cultiva a memória, dos ancestrais. Então, lá no Oriente se fala assim, olha, essa é a tua história, é daqui que você veio, lembra quem você é, porque às vezes nós esquecemos quem nós somos. E quando nós nos sentimos como que separados da nossa história, nós perdemos a referência. É como se falasse assim, poxa, eu sou filho de um rei, mas vivo como um mendigo, porque esqueci que eu sou um filho de um rei. Então, Deus lembra para José, José, filho de Davi. E José lembra quem ele é. José, filho de Davi. Ele é da descendência de Davi. Não tenha medo de receber Maria. Não tenha medo. E esse menino que vai nascer é obra de Deus, não tenha medo. E ele vai salvar o povo dos seus pecados. E você vai dar o nome para ele de Jesus. Você, José, vai chamar esse menino de Jesus. Você faz parte disso. A gente percebe que, assim como nós, pais, como José, que também temos as nossas fraquezas, também temos as nossas limitações, José também precisou receber de Deus um acordão, como o Ítalo teve a visão da lâmpada, né? A Alessandra, aquele texto, desperta, tu que dormes, como que um acordar. José teve um acordão, lembra quem você é. E nós precisamos olhar para José e conversar com José, principalmente de homem para homem, né? Eu me atrevo, né, carinhosamente a chamar José de meu amigo, falar de amigo para amigo, de pai para pai, de marido para marido, e lembrarmos quem nós somos. Ocorre que desde o começo, o maligno, ele fala mentiras como se fossem verdades. E muitas mentiras nos parecem ser verdades.
Naquele momento, José tinha esquecido quem ele era. José achou que ele não fazia mais parte daquele contexto, por isso que ele foi embora. E muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. E às vezes, pior do que esquecer, nós achamos que nós somos outras coisas que nós não somos. Porque existe alguém que quer falar para a gente assim, não, você não é filho de Deus. Imagina, olha só o que você fez, olha só o que aconteceu. Imagina, você não pode se comparar. E aí esse tipo de pensamento vai tomando conta da cabeça da gente. E a gente vai se afastando de Deus. E até por não termos a estatura de José, é o nosso desafio, é a meta alta, nós precisamos buscar. Às vezes não temos o tempo todo uma vida de oração como deveria. A gente acaba ouvindo outras vozes e não a voz de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus em oração, Ele fala para nós, sabe o quê? Heraldo, filho de Davi. Heraldo, lembra quem você é. Ele não vai falando coisas desse tipo? Ele não vai falando para nós quem nós somos? Porque ter a missão de José, ter a missão de pai, ter a missão de marido, dentro do plano de Deus é algo muito bonito, é algo nobre e é algo que a igreja repetidamente, até como o Ítalo frisou bem no congresso recente que teve, né, vem repetidamente através dos sínodos, através dos grandes momentos da igreja falando sobre esse assunto, sobre a missão da família. Ora, como que a família vai poder cumprir a sua missão se o pai não cumprir a sua missão? E José acolheu aquela palavra e compartilhou todo esse presente de Deus, todo o amor de Maria, todo o amor de Jesus. José viu Jesus nascer, José viu os magos chegarem e falar aquelas coisas, José viu Simeão falando para Maria que esse menino seria causa de grande contradição e uma espada transpassaria o coração de Maria. José soube, quando Jesus tinha lá aproximadamente 2 anos de idade, através de revelação, que o menino Jesus corria perigo. E mais do que depressa ele pegou Maria e foi às pressas para o Egito. José viveu tudo isso. Olha quanta coisa que José ia perder se ele não tivesse sido obediente e dócil. E quanta coisa nós perdemos quando nós nos afastamos de Deus. Sabe, quando eu era noivo, saindo do trabalho, eu trabalhava lá, perto de onde eu trabalho hoje, lá na Praça da República. É um lugar que teve muita história bonita, mas atualmente a história não é muito bonita, não. O negócio está meio feio lá, né? E saindo do escritório onde eu trabalhava na época, eu vi um homem, devia ter a minha idade que eu tenho hoje, uns 50 anos, aparentemente, com uma mulher muito vulgar no colo dele, num bar, batendo na perna dela e falando assim, isso que é mulher, não aquela que eu tenho lá em casa. Aquilo foi uma baliza para a minha vida, uma baliza invertida, né? Jamais eu quero seguir um modelo desses. Mas olha só, quando a gente se distancia de Deus e da vontade de Deus e do modelo de José, para onde que vai uma pessoa, né? Como vai longe do plano de Deus? A nossa meta é uma meta alta. E como José se abriu para cumprir a vontade de Deus, se a gente reparar bem, olha só o que aconteceu. Jesus, ele aprendeu o amor, o carinho,
a ternura, a firmeza com José e com Maria. Jesus não ficava só no colo de Maria, Jesus ficava com os dois. Aprendeu algumas coisas com Maria, aprendeu outras com José. José tinha a mão grossa, que ele trabalhava como carpinteiro. Jesus aprendeu isso, não foi? E num determinado momento, Jesus ele fez uma coisa parecida com Santos Dumont. Você sabe o que Santos Dumont fez uma vez? Ele pegou um balde, entendeu? Um balde, ligou uma mangueira, ligou numa lata, toda furada, e inventou o quê? Chuveiro. Vocês sabiam que não existiu sempre o chuveiro? Antes de Santos Dumont não existia chuveiro. Hoje a gente consegue imaginar uma casa sem um chuveiro? Não, né? Um dia ele foi inventado, né? Então, a partir da experiência de José, Jesus falou que Deus era Pai. Jesus entendeu que se pudesse comparar Deus com alguma coisa, não seria com o vento, não seria com o tio, não seria com o passarinho, não seria com as flores, não seria com o trovão, nem com o vulcão, nem com o terremoto, nem com o mar. Jesus chamou Deus de Pai. Olha só, o plano de amor de Deus, para onde vai, como será que Jesus viu essa relação com José para chamar Deus de Pai? Não quis chamar Deus de cachorro, não quis chamar Deus de Lulu, nada. Chamou Deus de Pai. Não chamou de mãe. Poderia chamar de mãe, não poderia? São Francisco chamava Deus de mãe. Vocês sabiam? São Francisco de Assis falava que Deus é mãe. Porque ele tinha uma má experiência de pai. E tinha uma mãe muito carinhosa. Então ele falava assim que Deus é uma mãe. Se José não fosse um homem justo, será que Jesus seria um homem completo como ele foi? Provavelmente não. Jesus seria o Salvador, seria inspirado, mas não seria uma pessoa equilibrada. E Jesus era um homem equilibrado, porque ele aprendeu no colo do Pai o sentido da vida. Homens como José, que medida alta, que medida alta. Para a gente compreender um pouquinho melhor isso, vamos pegar um texto que está escrito Genealogia de Jesus, em Lucas 3, 23. Mas também a gente poderia dizer que é a genealogia de José, né? Lucas 3, 23. Três, 23. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matá. Então José era filho de Eli. Então Eli era como se fosse o vô de Jesus por parte de José. Filho de Matá, que era o bisavô, né? Filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Maate, filho de Matatias,
filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Eumadão, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matá, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonaão, filho de Eliacim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi. Até aí nós temos 41 gerações. E Davi, nós estamos falando de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Quer dizer, há uma conexão entre Davi e José, né? E continua. Filho de Jessé, vocês estão com paciência para ouvir o resto? Filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão. E aí nós estamos falando aproximadamente 1850 anos. Até Abraão deu aproximadamente 1850 anos. Filho de filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarugue, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé. E aí a cronologia não conta mais o tempo, né? Filho de Lameque. Vocês não querem me ajudar que eu não estou enxergando direito? Filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalé, filho de Caná, filho de Enós, filho de Sé, filho de Adão, filho de Deus. Olha que bonito. Quem escreveu essa genealogia foi Lucas, foi o evangelista Lucas, que estudou bastante, pesquisou, né? Estudou, pesquisou. Né? Como que se deu? Como que um homem desses, como que Jesus, além de Deus, como homem, era 100% homem? De onde que vem essa humanidade tão especial? Houve um religar, houve um ligar o fio que estava desligado, Ítalo. Houve um fala assim: José, você é filho de Davi. Não se esqueça quem você é. Houve um conectar com todo o plano de amor de Deus. Houve tudo isso. Então, eu anotei assim: Deus lembrou a José de onde ele veio e quem ele era. Ao entrarmos em oração no profundo do nosso íntimo, o que Deus nos lembrará? Já que nós estamos falando de Dia dos Pais, né? Porque todo pai também é filho, não é isso? Então, se nós entrarmos em oração, o que será que Deus vai lembrar para nós hoje? A palavra que veio foi de uma lâmpada que estava apagada, mas não queimada. Havia o que? Um fio solto. A confirmação que veio é: desperta, tu que dormes. É hora de despertar. Se nós orarmos com o coração sincero como José, será que Deus vai falar para a gente: olha, você não faz parte do meu plano de amor?
você é um intruso, você não é nada. Será que será esse tipo de coisa que Deus vai falar para a gente? Ou será que Deus vai falar para a gente assim: Ítalo, filho de Davi? Como assim, Ítalo, filho de Davi? É filho de Davi. Porque se hoje houvesse alguém, se houvesse um banco de dados suficiente para puxar a nossa genealogia, ia chegar lá em Adão, filho de Deus. Tudo começou lá. Ele ia arrastar de lá. Ia vir de lá. Ele ia falar: Heraldo, você é meu filho. De Jesus para Abraão foram 1850 anos. De nós para Jesus, nós temos aí 2000 e poucos anos. Não é isso? Existe uma linha, existe um fio. O que será que Deus vai nos lembrar se nós falarmos assim: o que você quer de mim? Às vezes eu não me sinto parte desse plano de amor. Às vezes eu me sinto apartado disso. Às vezes parece que eu sou apenas um serviçal. Não faço parte de tudo isso. Onde é o meu lugar? A resposta de Deus é: Alexandre, filho de Davi, não tenha medo. E digo mais: o que Ele espera e precisa de nós? O que será que Deus espera? O que será que Deus precisa de nós, pais? Se não exatamente a mesma coisa que Ele esperou e precisou de José. Que nós fôssemos pais e maridos e filhos. Porque quando Jesus fala: você é filho de Davi, Deus também lembra para José que ele era o quê? Filho. A gente não é só pai, a gente também é filho. Nós temos uma história, nós fazemos parte de um grande plano de amor, cheio de erros, porque nós somos falhos, nós somos limitados, nós demoramos a compreender as coisas, e ao mesmo tempo cheio de misericórdia e amor. Posso ir mais fundo um pouquinho? Dentro do plano de amor de Deus, que é dono de tudo, Senhor de tudo, né? Eu falava para o Mateus, numa noite dessas, lá no interior: está vendo essa lua que nós estamos vendo? Sabia que é a mesma lua que Jesus viu? É mesmo, pai? Não era outra lua, é a mesma. É a mesma lua que os dinossauros viram. Aliás, essa lua estava aí antes de existir vida na Terra, né? Ela estava aí. Nossa! E quem foi que fez a lua? Quem foi que fez o sol? Quem foi que fez o universo? Foi Deus. Então, dentro dessa realidade, eu pergunto a vocês: José era rico? Hein? Porque Deus não precisa da riqueza de ninguém. Deus tem muito mais do que isso. Deus tem muito mais do que toda a riqueza do mundo. José era famoso? Hein? José era famoso, uma pessoa famosa, cantor da época, fazia sucesso, popstar. Hã? Não, Deus não precisava disso. O que Deus precisava? Porque Ele não precisava de riqueza, não precisava de sucesso, não precisava de fama, mas Ele precisava de um homem
justo, de um homem que orasse, de um homem que ouvisse e acolhesse em obediência. Se nós voltamos lá para Mateus, a resposta de Jesus é simplesmente o seguinte. Quer ver? José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. É isso que Deus precisava. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Daqui a pouquinho vai ser o momento da gente deixar Deus falar. Daqui a pouquinho é o momento da gente deixar Deus ligar. Mas para que esse milagre aconteça, nós vamos precisar lembrar que antes de sermos pais, nós somos filhos. Mais ou menos o que eu te falei hoje. Nós precisamos deixar ligar esse fio que vai até Deus. Ele vai até Deus. Nem tudo a gente entende, nem tudo a gente concorda, nem tudo a gente acha bonito. Mas Deus, Ele acolhe toda a nossa miséria, Ele acolhe toda a nossa pequenez e transforma. Não é assim que Deus faz? Vou ler um pequeno trecho de um livro para preparar o nosso coração para esse momento de oração. Homens como José. Maria era noiva de um homem chamado José, um homem justo e adorável. Nenhum homem jamais amara como ele amava Maria. A beleza de seu coração, seu espírito, oferecido, consagrado a Deus, irradiava a plenitude do Espírito Santo, que vivia dentro dela, que brilhava através de seus olhos, suas palavras, seu corpo. Seu ser era pleno e sagrado, seu corpo um templo do Deus vivo, ainda mais quando a palavra tornou-se carne dentro dela. José não podia duvidar da graça dentro dela, nem de sua fidelidade quando ela concebeu. Maria possivelmente lhe contara sobre a mensagem de Gabriel e o filho. José sabia que esta graça era um dom e um mistério. Em tudo que ele não tomara parte, tudo fora feito sem ele. Jesus não era seu filho. É por isso que, angustiado, ele resolveu separar-se da mulher que amava e que o aproximara da luz e de Deus. Havia terrível angústia no coração partido de José. E também havia a humildade da palavra transformada em carne, concebida numa situação que parecia de vergonha e de dor. No entanto, num sonho, um anjo lhe revelou que ele fazia parte desse mistério e que deveria tomar Maria como esposa e dar nome ao filho concebido pelo Espírito Santo de Deus, Jesus. Maria, a amada, e o Filho do Altíssimo foram então oferecidos a ele. Em lágrimas de alegria, ele deve ter corrido até Maria. Quando José abraçou sua amada, ele também abraçou a criança oculta em seu ventre. José presenciou o nascimento e testemunhou a alegria e entusiasmo dos pastores,
Estava presente quando os magos do Oriente vieram adorar o pequeno rei. Ele levou a criança para o templo e ouviu a profecia de Simeão. Levou sua amada Maria, a criança, no meio da noite, como refugiados para o Egito, para fugir da terrível fúria e crueldade de Herodes, que mandou matar todos os bebês de Belém e seus arredores. Então, no Egito, como pobres refugiados, ele deve ter ouvido a criança chamá-lo Abá, papai, paizinho querido. Enfim, homens como José, a medida alta, que todos nós possamos, diante de Jesus Eucarístico, entregar o nosso coração a Deus. Que nós possamos hoje nos deixar ser chamados de filho. Existe uma situação que ela é assim. O meu pai falecido pouco falava. Quando bebia falava bastante. Mas fora isso, ele tinha trauma, até porque ele não tinha conhecido o pai dele. Então ele tinha alguns bloqueios e então ele não conseguia expressar tudo o que ele sentia. O que não significa que ele não sentia. O fato dele não falar não significa que não sente. E dentro do que ele pôde, e do jeito dele, e com as limitações dele, ele deu o que ele pôde. E assim cada um de nós temos os nossos limites e todos nós fazemos parte desse plano de amor e salvação. Nós precisamos acreditar mais em Deus e acreditar menos na serpente. E nos aproximarmos agora do Altíssimo e deixarmos Deus tocar o nosso coração.